Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Começamos mais uma live da reunião ministerial da igreja em Porto Velho. Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa oportunidade. E antes de nós cantarmos nossos louvores, queremos fazer a nossa oração para o Senhor estar abençoando cada irmão que esteja ouvindo e que o Senhor possa falar através dos louvores. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó seja com cada um, ó que esteja nessa live, ó que o Senhor possa estar penetrando no fundo do seu coração, ó falando através dos hinos, ó, através dos louvores, ó, através da mensagem. Senhor Jesus, ó seja esse centro que conduz todas as coisas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. E o primeiro hino que iremos cantar é o Invocar Teu Nome. Eu convido os irmãos para estar proclamando esse hino, a primeira estrofe, e falando todo mundo junto. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, invocar Teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só Te ouvir, Teu bom prazer cumprir. Perto está de Ti, Tua vida adquirir. Senhor Jesus, ó, esse nome é o nome maravilhoso, irmãos, né? Invocar Teu nome é o meu prazer, tem que ser o nosso prazer. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Vamos desfrutar desse hino, irmãos. Amém. oh Senhor Jesus, aleluia por esse invocar, Senhor. Oh Senhor, invocar Teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo. Quero só Te ouvir, Teu bom prazer cumprir. Perto está de Ti, Tua vida adquirir. Que doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por Ele vivo, clamo e bendigo, só esse nome, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Invocar Teu nome, alegria traz. Invocar Teu nome, alegria traz. Segurança e paz. Segurança e paz. Gozo mais e mais. e mais. Quero Te invocar. Vida assim Vida provar. assim provar. E salvação ganhar. Quão precioso, maravilhoso, santo, glorioso, o nome de Jesus. Sou renovado, sou transformado, glorificado, o nome de Jesus. Invocar Teu nome. Senhor Jesus, invocar Teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só Te ouvir, Teu bom prazer cumprir. Perto está de Ti, Tua vida adquirir. Que doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por Ele vivo, clamo e bendigo. clamo e bendigo. Só este nome, o nome de Jesus. Senhor
invocar. Vida assim provar, salvação. Ó Senhor Jesus, quão precioso, maravilhoso, santo, glorioso, o nome de Jesus. Sou renovado, sou transformado, glorificado, o nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor, né, por esse momento que nós podemos louvar ao Senhor, nos conectar com Deus através dos hinos, né? Graças ao Senhor, porque esse nome é maravilhoso, né? Esse nome é o nosso prazer, né? A nossa alegria. Ó Senhor Jesus. O próximo hino que nós vamos cantar é o 313, que ele fala que o nosso Deus, Ele é nosso quião eterno, né? E que Ele é essa herança eterna. E que nós podemos declarar isso, que nós não temos ninguém além do Senhor, na terra ou no céu. Ó Senhor Jesus, meu Deus, meu tudo, meu amor. Ó Senhor Jesus, quião eterno meu, ninguém mais tenho além de ti, na terra ou no céu. Ó, que essa, né, seja a nossa meta de realmente não ter que nós tenhamos o nosso Deus como essa herança, como esse quião, né? Essa herança para nós. O nosso Deus, Ele é eterno, né? Graças ao Senhor. Então vamos desfrutar esse hino, irmãos. Aleluia. Amém. Amém. Meu Deus, meu todo, meu amor, quião eterno meu. Ninguém mais tem além de ti. Ninguém mais tenho além de ti, na terra ou no céu. Tudo nesta terra vou fazer só o céu, que aqui possa me alegrar, que é igual a Deus. De ti me vem amigos bem. Saúde e habitação. Saúde e habitação. Por essas coisas, graças dou. Por estas coisas, graças Porém, meu dou. Deus, não sou. Porém, meu Deus, Aleluia, não Senhor. sou. Como tudo isto Ó, é se vão, comparado a se ti, comparado a ti, amigos, bens, amigos, habitação bens, habitação, e bem-estar. bem-estar aqui. Se fosse meus a terra e o mar, Fosse meus a e terra, o estrelas mar, mil no céu, estrelas mil no céu, seria ainda o infeliz. seria ainda Sem o tua graça, infeliz, ó Deus. sem tua graça, ó Deus. E queiram outros abraçar o mundo todo aqui. Senhor Jesus. Visita-me em teu favor, é só o que peço a ti. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu tudo, Deus, meu tudo, amor, meu quião amor, eterno meu. quião eterno meu. Oh, irmão, diga para o Senhor: ninguém mais tenho além de ti, além de na ti, terra ou no na céu. terra ou no céu. Aleluia. Oh, tudo nesta terra é vão, Oh, vazio, vazio só o céu, quem há que aqui possa me alegrar, que é igual
habitação. Por estas coisas, graças dou. Porém, meu Deus, não são. Aleluia, Jesus. Como tudo esteve Se comparado a ti, amigos, bens, habitação, e bem-estar aqui. Se fosse meus até o mar, a terra, o mar, estrela mil no céu, seria ainda o infeliz sem tua graça, ó Deus. Que queiram outros abraçar O mundo todo aqui, ó, visita-me, visita-me e teu favor é só o que peço a ti. Visita-me em teu favor, é só o que peço a ti. Ó Senhor Jesus, visita-me em teu favor, é só o que peço a ti. Aleluia. Ó Senhor Jesus, que maravilhoso, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, maravilhoso ter o nosso Deus como esse que ama. E o Senhor, né, Ele tem nós como um vaso. O próximo hino vai falar disso. Que nós somos esse vaso de barro. E que nesse vaso de barro existe, né, um conteúdo maravilhoso. Esse conteúdo maravilhoso é Cristo. Ele é nosso tesouro. Esse tesouro entrou dentro de nós, irmãos, né? E hoje nós somos esse recipiente para conter esse tesouro dentro de nós, que é o próprio Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Esse vaso de barro tem um tesouro dentro de si, né? Senhor Jesus. E somos apenas um vasinho, um vaso de barro. Quem tem que aparecer é o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia. Vamos desfrutar desse hino, irmãos? Amém. Vaso eu de barro sou. Cristo, qual tesouro entrou? Cristo, qual tesouro entrou. Sou recipiente seu. Ele conteúdo meu.
Todo mundo junto. Devo transformar eu ser em quebrantamentos ter para o pau assim mudar ao tesouro. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Antes de passarmos para a palavra, queremos fazer uma oração para o Senhor estar abençoando. Senhor Jesus, eu convido a irmã Samara para estar orando por cada um e orando pela mensagem. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade Amém, Senhor que o Jesus. Senhor deu a cada um de nós. Amém. De podermos ouvir os louvores Amém. e agora podermos ouvir a Tua palavra. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor, oramos pelo Teu servo nessa noite. Amém. Toma ele nas Tuas mãos. Toma, Senhor. Reveste ele com Teu poder, Sim. com Tua autoridade. Amém. Fala por meio dele, Senhor. Amém. Dispensa a Tua palavra para cada um de nós. Amém. Abençoa cada ouvinte, Amém. cada irmão, Sim. cada irmã. Amém. Senhor, que está nos ouvindo nessa noite. Amém. Ó Senhor, unge nossos ouvidos Amém. para receber o Teu falar divino. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Todos, Jesus ao Senhor, estamos aqui no local da igreja em Porto Velho para mais uma transmissão no nosso canal do YouTube. Você que ainda não nos segue, faça a sua inscrição, dê um like, ative o seu sininho para que você possa receber as notificações e receber as palavras tão encorajadoras que nós temos transmitido nesses últimos dias. Nós estamos adentrando aqui na última mensagem do Alimento Diário. Nós estamos desfrutando aqui desse periódico mensal cujo tema é Embaixadores de Cristo. E o tema dessa semana vem falar sobre aspirar por ser revestido da habitação celestial. Quero convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, onde fala: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas o que acontece é eterna nos céus.
E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Senhor, vem nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa transmitir o seu falar profético, alcançando cada coração. Senhor, nós dependemos de Ti, nós somos fracos, frágeis e mortais, por isso nós dependemos de Ti, o nosso Deus eterno. O Senhor é a graça divina que nos supre sempre as nossas dificuldades. Senhor, nos abençoe essa noite. Amém, meus irmãos. Jesus, Senhor, querido ouvinte, estamos desfrutando dessa porção, dessa semana. Uma palavra muito encorajadora, muita luz recebemos durante essa semana. Nós estávamos estudando no semestre passado sobre o livro do 1 Coríntios. E nós vimos que nessa carta, Paulo veio tratar alguns assuntos negativos que tinham na igreja. Graças ao Senhor que nessa carta, Paulo apresentou vários tipos de Cristo. E Cristo, vimos que Cristo é a solução de todos os problemas. Ele é o poder de Deus, da sabedoria de Deus. Nesse semestre, nós temos desfrutado da porção de 2 Coríntios. E vimos que essa epístola vem falar um pouco da pessoa do ministro, ou seja, da pessoa de um servo de Deus. Se nós adentrarmos de uma forma profunda nessa epístola, veremos ali a autobiografia de um homem que vive no Espírito, de um ministro que vive no Espírito. Paulo traz muito encorajamento para nós. Nessa carta, Paulo vem mostrar suas experiências de provas, as suas fraquezas, as dificuldades que ele passou, e mostra que ele era alguém que dependia totalmente da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Amado irmão, amada irmã, querido amigo, você é um vaso, nós somos um vaso, e dentro desse vaso há um tesouro rico, que é o próprio Cristo que está dentro de nós. Aqui fala que nós somos um vaso, isso denota o quê? Que nós somos fracos, frágeis e mortais. Vem tratado do quê? Da fragilidade humana. E o que tem dentro de nós é o próprio Cristo. E esse Cristo é o que nos dá força e esse Cristo que tem que sobressair. O sentimento dessa mensagem é mostrar a percepção que nós temos que ter, que nós somos fracos, frágeis e mortais. E tendo essa percepção, nós iremos ter um viver de temor e tremor diante de Deus. Nós temos que reconhecer que somos frágeis, que somos um vaso e que nós dependemos do Cristo que está dentro de nós. O versículo que nós lemos aqui, que foi 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala: sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, nós o que? Gememos, aspirando por sermos revestidos nossa habitação celestial. Então, o nosso corpo é como se fosse uma barraca, uma casa, uma tenda. É algo provisório. E quando ainda nós estamos nesse corpo físico, nós passamos por várias situações, várias dificuldades, intempéries. Nós vimos que nesses últimos tempos nós temos percebido como o homem é fraco, frágil. Por causa de um vírus, o Senhor está mostrando para a humanidade que nós somos mortais. Esse vírus parou a economia, esse vírus, ele ceifou vidas, atingindo, seja pobre, rico, não importa a classe social, mas mostrou que o homem não é nada. E como nós precisamos perceber que nós não somos nada e precisamos depender de Deus. O ministro da Nova Aliança, ele precisa reconhecer, perceber que ele é apenas um vaso
fraco, frágil e mortal e precisa depender de Deus. E quando nós estamos nesse tabernáculo terrestre, que fala que nós que gememos, ou seja, nós invocamos o nome do Senhor, nós clamamos a Deus, porque nós dependemos de Deus. Um vírus que entra às vezes no nosso corpo, acaba o quê? Nos debilitando, nos abatendo, mostra como ainda nós dependemos de Deus, como ainda nós somos vulneráveis a tantas situações desse mundo. Querido ouvinte, você precisa reconhecer que Deus é um Deus da sua vida, que nós precisamos depender de Deus. E todo mundo está passando por dificuldade, por isso que nós gememos, nós clamamos a Deus. Senhor Jesus, em Gênesis 4, 26, ali fala um versículo muito interessante, que mostra, depois que Adão pecou, e Eva, eles saíram do jardim do Éden. Quando ele estava no jardim do Éden, Deus era a sua segurança, Deus era a provisão para ele, para todas as coisas. Mas quando ele pecou, ele saiu dessa esfera, dessa proteção. E saindo dessa esfera, desse guardar de Deus, ele estava o quê? Exposto a todas as dificuldades, né, da vida, os intempéries, as bestas feras. Por isso que nós vemos que Caim, quando fugiu da presença de Deus, ele começou a criar artifícios humanos. Ele não tinha mais segurança, começou a criar o quê? Armas para se proteger, começou a criar gado para o seu sustento, né? E nós percebemos aqui que o homem se tornou frágil e estava a expor a situação negativa desse mundo. E quando aqui mostra aqui, versículo 23, fala, a Sete nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando nasceu Enos, esse nome Enos, no original representa fraco, frágil e imortal. Então quando nasceu aquela criança, ali, Sete percebeu a fragilidade do homem, e como ele precisava o quê? Depender do Senhor. E aí ele começou a invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Porque ele precisava depender de Deus. Depender de Deus como sua segurança, como seu provedor de todas as coisas. Assim tem que ser a nossa vida. Nós precisamos depender do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei o que você está passando na sua vida agora, meu querido amado irmão, meu querido amigo, mas sabe de uma coisa, invoque o nome do Senhor, dependa do Senhor. Certa vez, eu experienciei algo assim, muito forte, né? A minha filha, ela estava passando por uns problemas de saúde, e um dia ela acordou desfalecida, ela não estava respondendo aos estímulos. Naquele momento, eu vi aquela criança tão frágil, e mostrou a minha fragilidade, e aí eu comecei a invocar o nome do Senhor, desesperadamente, eu e minha esposa, porque vimos que nós precisamos depender do Senhor, e graças ao Senhor, ela se recuperou. Mas eu quero trazer isso para você, como nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós somos fracos, frágeis e mortais, e um ministro da Nova Aliança, ele tem que reconhecer essa fragilidade, tem que ter uma percepção da fragilidade humana, e isso vai resultar em um viver de temor e tremor diante de Deus. Ou seja, um servo de Deus, um ministro da Nova Aliança, é alguém que depende do Deus Altíssimo, aquele que se curva diante de Deus. Em tudo que ele for realizar, ele depende do Senhor, para que Cristo possa brilhar sobressair, e não um vaso. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 3, Paulo fala um versículo muito encorajador. Quando ele esteve em Coríntios, ele se apresentou em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Nós sabemos que a igreja em Coríntios, o que imperava ali era a cultura grega, e os gregos gostavam de palavras de sabedoria, gostavam de ouvir conhecimento, e ali gostavam de ouvir palavras assim que possam persuasiva. Mas quando Paulo
esteve ali na igreja em Corinto, ele se apresentou em fraqueza, temor e grande temor. Ele foi alguém que dependeu do Senhor. Ele não usou palavra persuasiva e não se apoiou na sabedoria humana. Mas ele é alguém que dependeu de Deus. Então, nós que somos servos do Senhor, nós precisamos ser humildes e nós precisamos depender do poder de Deus. Em tudo que nós formos fazer para o Senhor, qualquer serviço na igreja, por mais que você seja capaz, por mais que você tenha uma habilidade, eu e você precisamos depender do Senhor, para que Cristo possa ser exibido e não a nós. Louvado seja o Senhor. Então essa é uma atitude para conosco, a percepção da nossa fragilidade e que precisamos depender do Senhor. E 1 Coríntios 9, 22, eu queria ler com os irmãos. 1 Coríntios 9, 22. Louvado seja o Senhor. Onde fala: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de pôr todos a modos a salvar alguns. E também nós lemos em 2 Coríntios 10, 10, onde fala: as cartas com efeito são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, aqui mostra a nossa atitude para com outros, fazer de fracos. Qual que é o objetivo? Paulo fez de fracos, para poder ganhar alguns. Louvado seja o Senhor. Se apresentar como fraqueza. Hoje, infelizmente, existem muitos obreiros que gostam de holofotes, gostam de estar no pedestal. E aí tais obreiros, tais pessoas, são pessoas inatingíveis. E Paulo aqui, quando estava na igreja em Corinto, como que era a igreja em Corinto ali? Ali eles cultuavam o próprio corpo, era um atleta, ele tinha um porte físico, eles gostavam de sabedoria humana, ouvir palavras persuasivas, mas Paulo se apresentou em fraqueza. Paulo era ali alguém desprezível, é alguém que era fraco, mas ele se fez fraco para o quê? Ganhar alguns. Às vezes a nossa fraqueza, também podemos ganhar outras pessoas. Quando às vezes nós somos super espirituais, se tornamos muitas pessoas prepotentes, talvez nós não ganhamos as pessoas. Mas se você às vezes se apresentar em fraqueza, talvez você passa por alguma dificuldade e acaba compartilhando com aquela pessoa, talvez esse testemunho, essa fraqueza é uma oportunidade de ganhar aquela pessoa. Também é uma situação que você pode encorajar outra pessoa, você mostrar para aquela pessoa que você passou por aquela dificuldade, você teve essa fraqueza, você teve fraco, mas dentro de você tinha uma graça divina que ajudava você a superar. Louvado seja o Senhor. E Paulo aqui, em 2 Coríntios 12, 9, um versículo muito conhecido, louvado seja o Senhor, ele fala assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que a vida de Deus possa se manifestar, é no momento de fraqueza. É no momento de fraqueza nossa, é no momento das tribulações, é onde Deus se manifesta. Se você quer que Deus manifeste em sua vida, você precisa ser alguém que dependa de Deus. Que seja alguém que invoque o nome do Senhor. Aqui fala, a minha graça te basta, né? E essa graça divina, irmãos, ela é suficiente para nos suprir em nosso momento de fraqueza. Essa graça é que nos ajuda a superar as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Essa graça é o próprio Cristo como nosso tesouro que está dentro desse vaso. Louvado seja o Senhor.
E é nesses momentos de tribulação, é nesses momentos de fraqueza que nós conseguimos tocar na vida de Deus. É nesse momento de fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Então, louvado seja o Senhor. Paulo ali, quando esteve na igreja de Corinto, ele estava em fraqueza. Ele era alguém que dependia do Senhor, mas o que acontecia? O poder de Deus se manifestava ali. E ele ganhava as pessoas, não pela sabedoria humana, não pela sua eloquência, mas do que? Do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo fluía de Paulo. Ele é alguém que dependia do Senhor. Nós, como os ministros da Nova Aliança, nós precisamos depender desse Deus, depender dessa graça. Aqui fala, a minha graça te basta. Querido ouvinte, não sei o que você está passando nesse momento. Talvez uma perseguição, talvez uma tribulação. Essa pandemia aí tem afetado o seu lado psicológico, mas saiba de uma coisa, Cristo é essa graça que vai te suprir. Essa graça Ele vai te suprir, vai te dar força. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer ser o tesouro da sua vida. Porque Paulo conseguia superar as dificuldades? Porque ele tinha esse Cristo. Ele é alguém que se automotivava. Ele não dependia do ambiente exterior para seguir o Senhor, porque nada era favorável. Ele tinha perseguição dos próprios irmãos ali que duvidavam do apostolado dele. Certa vez ele estava numa prisão em Filipos, ali, e ali estava louvando o Senhor. O ambiente não era favorável, mas ele não dependia do ambiente exterior. Ele é alguém que exercitava o espírito. Ele é alguém que se automotivava, porque existia um tesouro dentro dele. E esse tesouro está dentro de mim e de você, como graça divina, para nos ajudar a superar toda a dificuldade. Ó Senhor Jesus, por isso nós vamos invocar o nome do Senhor, reconhecer que somos fracos, frágeis e mortais, reconhecer que tem um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, nos suprindo, nos abençoando, e Ele está dentro de mim. O Senhor, o Paulo apresentou como fraqueza. O Senhor Jesus também, no seu ministério, foi alguém que também passou por momentos de dificuldade, teve suas fraquezas. Em Isaías 53, capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. O versículo 2 e 3 fala: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, nenhuma beleza havia que lhe agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Essa era a aparência do Senhor. É alguém que se apresentava fraco. Mas o próprio Deus estava na vida dele. Era o próprio Deus. Jesus manifestava o próprio Deus. Ele atraía as pessoas, não pela sua beleza física, mas era algo divino que atraía as pessoas. E certa vez, também no jardim do Getsemane, o Senhor ali passou por uma depressão, ele passou por um momento de fraqueza, de angústia na sua alma. Isso está em Mateus 26, 38 e 39. Ele orou, se possível, que passasse o cálice, mas ele falou, mas faça a tua vontade. Ele estava ali em fraqueza, ele pediu até para que os discípulos pudessem orar com ele. Então, se o próprio Senhor, o próprio Deus, né, se humilhou, se esvaziou, se apresentou como fraco, nós também, como servos de Deus, nós precisamos deixar o nosso pedestal ali, nos esvaziar, se humilhar e depender do Senhor em todas as situações. E quando nós servimos o Senhor, nós temos que fazer com toda a humildade e sempre exercitando o Espírito, sempre dependendo do Senhor. Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 5, aqui fala, né? O ministro da Nova Aliança tem que depender do poder de Deus. Somente o Espírito vai te transformar, somente o Espírito vai fazer a obra. O versículo aqui fala, 4, 5, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Paulo se apoiava no poder de Deus e não na sabedoria humana, porque ele tinha um grande temor, um grande medo de ele fazer a obra nele mesmo e de Cristo não sobressair e não brilhar. Por isso, quando ele esteve em Corinto, ele esteve em fraqueza, ele dependeu unicamente do Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude. E um grande perigo para nós, amado irmão, amada irmã, para um ministro da Nova Aliança, é a questão do orgulho. Nós vemos que Paulo, ele teve revelações tremendas, inefáveis. 2 Coríntios capítulo 12, 1:4, fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E também foi arrebatado, ele foi também ao paraíso. E nesse ambiente, nesses lugares distintos, né, vimos que esse terceiro céu é onde está o trono de Deus. É onde Deus está. Paulo foi levado até lá. Se fora do corpo, ele não sabe. Talvez foi em espírito. E ele também foi no paraíso, onde estão os mortos. E nesses ambientes, Paulo pôde ver toda a economia de Deus. Todo o plano de Deus, Paulo recebeu ali. Então, no capítulo 12, de 2 Coríntios, relata essas visões que ele teve. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações. E no versículo 2, 3, ele fala que foi arrebatado, né, ao terceiro céu e o paraíso. E no versículo 5 fala, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E no versículo 7 ele fala, e para que não me exorbebesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo teve essas revelações, mas para que ele não se orgulhasse, o Senhor permitiu um espinho na carne, para que ele pudesse depender de Deus. Para que ele não pudesse se orgulhar. E esse é um grande perigo para nós que servimos o Senhor, o orgulho, a vanglória. Às vezes o Senhor permite que tenha um espinho na nossa vida. É uma prova, uma tribulação, e aí nós pedimos para nos libertar, para o Senhor tirar, e às vezes o Senhor não permite tirar isto, para que possamos depender do Senhor. Quantas vezes eu e você, talvez tenha orado, Senhor, me liberta disso, me cura disso. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas sabe de uma coisa, todas as coisas são permitidas por Deus. Tudo faz parte da soberania de Deus. Se o Senhor está permitindo essa dificuldade que você está passando, é para que você dependa de Deus. E Paulo é alguém que depende do Senhor, porque o Senhor queria guardar ele de se orgulhar. Louvado seja o Senhor. E o versículo 9 e 10 fala, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois não me gloriarei pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Louvado o Senhor. Essa palavra repousar é tabernacular, é armar uma tenda, ou seja, no momento de fraqueza, de debilidade, sabe de uma coisa, o Espírito de Deus vai repousar sobre você, vai armar uma tenda de graça, de poder para te suprir. Eu e você não passamos as provas sozinhos, temos o Senhor nos suprindo. O Espírito de Deus sempre vai repousar nesses momentos de fraqueza. E nós precisamos nos encurvar diante do Senhor, sempre reconhecer a nossa fraqueza e depender do Senhor. Louvado o Senhor. Por que isso? Para que o Cristo possa transparecer. Nós somos apenas um vaso, e esse vaso tem esse tesouro. Esse tesouro tem que brilhar. Quando nós servimos o Senhor, o que tem que aparecer, transparecer, não a nós mesmos, mas o próprio Senhor. Louvado seja o Senhor. Esse Cristo está em nosso interior, nos suprindo, né? E a fim de superar todas as expressões internas e externas. Para finalizar, eu queria ler com os irmãos, 2 Coríntios,
capítulo 4, versículo 8 e 10. Aqui lemos: temos, porém, esse tesouro, aleluia! Temos ter esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. O próprio Cristo está dentro de mim e de você. Ele quer brilhar, Ele quer ser exibido por mim e por você. Em tudo, em tudo somos atribulados. Ou seja, todos os lados, lutas por fora, né? Temores por dentro. Diante dessa pandemia, quantas dificuldades nós temos passado, quantas pressões. Louvado seja o Senhor, mas não angustiados, né? Em tudo somos tribulados, porém não angustiados. Ou seja, não restringido, a pressão para todos os lados, mas nós o quê? Isso não nos comprime. Como Paulo na prisão, passando por aquela pressão, mas o Espírito dele estava liberto, estava fluindo. Isso tem que ser a nossa experiência. Louvado seja o Senhor. E que fala, perplexo, porém não desanimado. Perplexo significa sem saída. Talvez você esteja passando por uma situação que está sem saída. Você não vê se é saída, não vê solução. Mas eu quero dizer que Cristo é a solução para todos os problemas. Porém não desanimado. O vaso vai passar por tudo isso. Angústia, perplexidade. Mas dentro de você existe um Cristo que vai te encorajar, te animar. Louvado seja o Senhor. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Como Paulo conseguia superar essas dificuldades? Porque ele tinha um segredo. Ele é alguém que exercitava o Espírito. Ele é alguém que tocava nesse tesouro. Esse tesouro, esse Cristo Todo-Poderoso, cheio de graça, é que nos ajuda a suprir em toda a nossa dificuldade. É esse Cristo que nos ajuda a superar todas as adversidades, sejam internas e externas. Então, o ministro da Nova Aliança, o verdadeiro ministro, ele é aquele que anda por esse caminho apertado. Se nós pegarmos a experiência de Paulo, ali em 2 Coríntios, tantas dificuldades, ele fazendo a obra de Deus, mas era perseguido pelos próprios irmãos. Irmãos, esse é o caminho apertado que vai nos conduzir. Que servindo ao Senhor com toda a humildade, nós não estamos buscando holofotes, fama, nós estamos aqui em prol da igreja, da edificação da igreja, servir os irmãos. Aqui em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 4, 5, que Paulo fala, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, no tumulto, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Eu pergunto para você, você quer tomar esse caminho? É um caminho apertado, é um caminho do ministro da Nova Aliança. Mas, amado irmão, amada irmã, nesse vale da sombra da morte, nós temos um pastor que está nos suprindo, nos encorajando, e ele está nos levando para o reino. Compensa seguir esse caminho. Nós não estamos sozinhos, nós temos esse tesouro, esse Cristo que nos encoraja. E para finalizar, eu queria voltar aqui para 2 Coríntios capítulo 5, reforçando aqui, sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aqui é apenas um casulo. Essa casca aqui, ela sofre, ela geme, mas sabe de uma coisa, essas provas, as tribulações, está gerando algo no seu interior. É como um casulo de uma borboleta. A borboleta, antes ela era uma lagarta, ela fica no casulo, sendo restringido. Mas por um certo tempo ali, ela vai o quê? Ela vai romper esse casulo e vai se transformar numa linda borboleta. Então,
Nós aqui estamos nesse casulo, passando por provações, estamos gemendo, invocando o Senhor, mas o que está sendo produzido dentro de você é algo maravilhoso, é uma habitação celestial. Então nós aspiramos ser vestido dessa habitação celestial, estar com o Senhor, habitar com o Senhor, estar unido com o Senhor. O Filho quer nos levar onde Ele está, o Filho está com o Pai, a nossa habitação é o próprio Deus, essa é a nossa aspiração. Então, para finalizar, irmãos, não olhe para a dificuldade, não olhe o que está passando no mundo, olhe para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, e é onde vai nos levar a reinar com o Senhor. Então, eu encorajo vocês, irmãos, a desfrutar desse Cristo. Nós somos ministros da nova aliança, nós temos que reconhecer que nós somos fracos, frágeis e mortais, e também temos que fazer, muitas vezes, em fraqueza, ser fracos para ganhar muitos. Louvado seja o Senhor. Amém.